O Catecismo Romano, também conhecido como Catecismo de Trento, foi o primeiro catecismo da Igreja Católica e eu vou te falar de alguns aspectos curiosos sobre esse catecismo. Se você não me conhece, meu nome é Anthony Thanos Wright e eu sou um dos cofundadores da Farol da Fé. Bem, como o próprio nome diz, Catecismo de Trento, ele foi promulgado pelo Papa Pio V logo após o Concílio de Trento. Então, naturalmente, ele é uma consequência desse grande concílio. E ele foi promulgado no século XVI. E qual a importância dele para a Igreja Católica? Pois bem, a grande importância dele é que ele é o primeiro catecismo da Igreja, ou seja, não existia um catecismo universal antes desse Catecismo de Trento. Claro que a Igreja sempre se preocupou em defender a fé e em explicar a fé, mas não tinha ainda compilado uma obra contendo os principais pontos. Geralmente, o que acontecia é que os bispos, em sínodos ou concílios regionais, eles decidiam então fazer um catecismo ou algum documento catequético explicando a fé, mas não era algo feito pelo Papa, ou seja, promulgado pelo Sumo Pontífice. Então, o Catecismo de Trento acaba tendo já esse caráter único, porque é o primeiro catecismo. E temos que agradecer de forma especial dois deles são santos, outro um grande teólogo, pelos frutos de termos esse catecismo de Trento. O primeiro dele é São Pedro Canizo, que foi realmente extraordinário durante os anos que antecederam a promulgação do catecismo. Depois temos São Roberto Bellarmino, um jesuíta muito conhecido. E por fim temos outro jesuíta, o Edmund Auger, que também contribuiu bastante para a elaboração. É óbvio que o Papa, na ocasião, fez uma comissão para discutir o Catecismo de Trento antes de sua promulgação, também olhando para os decretos e os outros documentos do Concílio de Trento, mas realmente foram esses três personagens, talvez os mais importantes, junto com o Papa Pio IV e Pio V. Na verdade, a elaboração começou antes de Pio V e terminou com ele, sendo ele o Papa que promulgou. Mas quero falar aqui um pouco da estrutura do Catecismo de Trento, tá? Ele é dividido em 4 partes, sendo a primeira sobre o credo apostólico. Então, ele explica de uma forma minuciosa o credo apostólico, que é o credo que temos hoje e que rezamos na missa. Depois, a segunda parte do catecismo é sobre os sacramentos, tá? Então é sobre os 7 sacramentos, e ele vai abordando um por um e dando uma explicação bem detalhada. Depois, ele fala sobre os 10 mandamentos, o chamado decálogo, e ele vai explicando os 10 mandamentos e falando exatamente os pecados que devem ser evitados e como devemos combater os vícios. Então ele fala um pouquinho sobre os vícios e virtudes nessa terceira parte. Depois, na última parte, é uma explicação, ou melhor dito, um comentário sobre o Pai Nosso. Então ele fala sobre oração mental, oração vocal, e vai explicando um pouco como se deve rezar e a importância da oração, e também explica o Pai Nosso. Essa é basicamente a estrutura do Catecismo Romano, que não é igual ao Catecismo Amarelo de João Paulo II, e obviamente há diferenças entre um e outro. Bem, além disso, é interessante que quando foi elaborado o Catecismo de Trento, em 1546, quando começou a elaboração do Catecismo de Trento, a ideia era ter um catecismo para o público em geral, para leigos, para os sacerdotes, para catequistas, ou seja, não era só para doutores ou pessoas eruditas. Contudo, 20 anos depois, em 1566, quando realmente saiu o Catecismo de Trento, foi visto que se tornou um catecismo para sacerdotes instruírem as pessoas a menos doutas na fé. Então, realmente mudou o público-alvo de quem ia desfrutar do catecismo, tá? Então é interessante ver isso. E se tornou a grande obra referencial até o Catecismo de São Pio X para ensinar alguém da fé. Então imagina, por praticamente 500 anos, se você quisesse ensinar alguém na fé católica, você teria que ir para o Catecismo de Trento, porque era a obra magna para instruir alguém na doutrina católica. É interessante que muitas pessoas vão perguntar, mas será que o Catecismo de Trento ainda hoje deve ser estudado? O que os papas dizem, já que tem o Catecismo agora amarelo, ou o Catecismo de João Paulo II, tem também, depois disso, o Catecismo de São Pio X. E eu vou ler aqui o que o próprio Papa São Pio X disse, e também o que Leão XIII disse do Catecismo Romano, tá? Do Catecismo de Trento, e como ainda deve ser lido, deve ser estudado. Então, vou pegar aqui uma passagem de Leão XIII, que ele diz exatamente isso em 1899, um pouco antes da promulgação do Catecismo de São Pio X.
Notável ao mesmo tempo pela riqueza e exatidão de doutrina e pela elegância de estilo, este catecismo romano é um precioso resumo de toda a teologia dogmática e moral. Quem o conhece a fundo tem sempre à mão recursos com os quais um pároco pode pregar, com fruto e desempenhar o seu ministério de forma digna, tanto da confissão como também da direção das almas. E assim, ele estará habilitado para rebater de forma vitoriosa as objeções dos incrédulos. Então, é dessa forma que Leão XIII elogia o catecismo romano depois de praticamente 500 anos dele. E é interessante que também o próprio Papa São Pio X elogia o catecismo romano mesmo antes da promulgação do catecismo dele. E ele ainda fala de quanto tempo deve demorar o estudo deste catecismo. Então, ele explica dessa forma. No espaço de 4 ou 5 anos, deve explicar-se todas as matérias do catecismo romano. Símbolo, no caso o símbolo seria o credo, sacramentos, decálogo, oração e mandamentos da igreja e de Deus. Então ele fala que em 4, 5 anos o clero deve estudar esse catecismo. Então o padre que está sendo formado no seminário deve ler de cabo a rabo o catecismo romano. É interessante ver que o próprio Papa, que depois vai promulgar o seu próprio catecismo, de certa forma, fala que devemos ainda assim estudar o catecismo romano. Bem, outro ponto que eu gostaria de destacar aqui é que o catecismo romano se tornou, por muitos anos, um guia também de homilias, ou seja, ele tem uma função muito clara de preparar ou ajudar, pelo menos, o clero a preparar a homilia. Então, ele tem um caráter homilético, que vai falar assim, e também um caráter pastoral. E eu sei que o termo pastoral, às vezes, é um pouco ruim hoje em dia, porque, infelizmente, acaba sendo deturpado a ideia de pastoral, mas é bom percebermos que tem também esse viés de ajudar pelo tom que é adotado. Tanto que é isso que o próprio Papa Pio V, no documento introdutório ao Catecismo Romano, ele destaca que foi feito conforme uma metodologia adequada para explicar a fé para os leigos ou para as pessoas mais jovens. Eu vou ler aqui o trecho que ele deixa bem claro isso, sobre a importância da metodologia do Catecismo Romano. Maneira de ensinar. Adaptar-se aos ouvintes. Se em toda a instrução muito vai a questão do método, não se pode negar sua máxima importância na instrução cristã do povo. Cumpre, portanto, atender à idade, inteligência, costumes e padrão de vida das pessoas que ouvem. Quem ensina deve fazer-se tudo para todos, a fim de lucrá-los todos para Cristo. Deve, pois, mostrar-se fiel ministro e dispensador, e a exemplo do servo bom e fiel, fazer-se digno do que o Senhor o ponha chefe de muitas coisas. Então, basicamente, o Papa Pio V, ao promulgar o Catecismo Romano, fala que devemos levar em consideração como catequista, ou no caso sacerdote, ou no caso alguém, um pai ou mãe, o quê? A idade da criança ou do adulto, as condições que ele tem, tanto condições mesmo de ele conseguir ter conhecimento prévio da doutrina que você vai ensinar, e também, no caso seria a inteligência aqui, e também costumes e padrão, ou seja, você não vai pregar da mesma forma, possivelmente, o catecismo na África, como você vai ensinar aqui no Brasil, como você vai ensinar talvez na França ou nos Estados Unidos. Então, tem que reunir métodos adequados e levar em consideração também a pessoa. Enfim, era só para falar um pouquinho do Catecismo Romano e como ainda é importante até hoje, mesmo tendo sido promulgado há praticamente 500 anos atrás, ou mais de 500 anos atrás, como ele ainda é muito atual. E também queria encorajar você, que talvez que só tem o Catecismo Amarelo, ou só tem o Catecismo de São Pio X, ou até tem o Catecismo de São Pio X e o Catecismo promulgado pelo Papa João Paulo II, você também compre e tenha em casa para estudar, para consultar o Catecismo Romano promulgado pelo Papa Pio V.